Ninguém consegue se tornar pré-tribulacionista lendo a Bíblia. Ninguém lendo a Bíblia entende Jesus voltando 2 vezes. Como que fica a boda do Cordeiro no pós-tribulacionismo, o tribunal de Cristo, né? E esse negócio que eles falam que o anticristo vai se assentar lá no santuário, né? E vai dar ordem para os judeus, o judeu não vai concordar, como é que é isso? Tá. São essas 3, ok? Obrigado, Deus abençoe. Fica na paz, pastor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Bom, a primeira coisa é que assim, ó, ninguém consegue se tornar pré-tribulacionista lendo a Bíblia. Ninguém lendo a Bíblia entende Jesus voltando 2 vezes. Uma secretamente e outra publicamente. Ninguém lendo a Bíblia consegue mostrar que a grande tribulação tem um período de 7 anos. Isso aí é uma construção. Isso é uma construção teológica, tá certo? Então, a primeira lição é, ler a Bíblia sem os óculos que a gente recebe, do pré, do pós, do meso, do não sei o quê, tal. Ler o texto bíblico e ver o que Jesus Cristo e os apóstolos de Jesus Cristo estão dizendo. Então, a primeira lição é essa. Se, eu era pós, fiz isso que o pastor falou, eu virei pré, parabéns. Eu era pré, virei pós, não importa. Leia a Bíblia. A Bíblia é a regra. A Bíblia é a regra. A meu sentir, se você der a Bíblia para 10 pessoas que nunca leram, e eles lerem Mateus 24, eles lerem os textos escatológicos, as chances são que todos eles vão entender que Jesus volta no fim da grande tribulação. Parece que é a leitura natural do texto, tá certo? Mas, vamos lá. Bodas do Cordeiro, quando acontece? No pré tá muito bonitinho, porque eles explicam, né, que fica 7 anos lá em cima nas bodas, tá? Tem algum versículo que diz que a gente vai ficar 7 anos lá no céu? Não. Tem algum versículo que diz que as bodas durarão 7 anos? Não. Então, esse texto não é um texto. Essa doutrina é uma compreensão dos irmãos pré-tribulacionistas. O que a Bíblia fala de bodas do Cordeiro? Fala. O que a Bíblia fala sobre bodas do Cordeiro? Fala o que está escrito em Apocalipse 19. Vamos lá. Versículo 7. Alegremos, exultemos, demos-lhe glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a esposa já se preparou. Então, parece que no capítulo 19, que é o retorno glorioso de Jesus, ali é que vai ter as bodas do Cordeiro. Vou reler o texto. Você falou bodas, tribunal e santuário, né? Então, vamos lá, bodas. Apocalipse, capítulo 19, está falando sobre a segunda vinda de Jesus na visão dos irmãos que são pré-tribulacionistas, e está falando da única volta de Jesus para nós, que somos pós, Jesus volta uma vez só. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se preparou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. Para quê? Para participar das bodas. Resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então ele me falou, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me a seus pés, para aquele que adorá-lo, tal, e vi o céu aberto e o cavaleiro branco, tal. Então é a volta de Jesus. Então, a igreja, não é que ela, no capítulo 19, que para quem é pré, está terminando 7 anos lá no céu, quer dizer, terminou as bodas do Cordeiro, não, aqui é que vai começar. Esse texto do capítulo 19, versículo 7, até o versículo 10, mostra que a igreja está preparada e que o noivo está chegando para as bodas. Tá? Então, bodas do Cordeiro, Apocalipse, capítulo 19, versículo de 7 a 10. Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é um evento que acontece depois da volta de Jesus, depois do retorno glorioso de Jesus. Então, para quem divide a volta de Jesus em 2 fases, como os irmãos pré-tribulacionistas, acontece depois da segunda fase. A menos que... É que hoje em dia tem muitos
muitos tipos de pré-tribulacionismos, né? Mas porque todo pré-tribulacionista sabe que tem salvos aqui na Terra durante a grande tribulação. Eles não gostam de chamar esses salvos como parte da igreja, porque senão eles vão ter que admitir que a igreja está no meio da grande tribulação. E é feio para eles falar isso. Então, porque eles lutaram tanto, aí falar assim, tá, esses pessoal que está sendo perseguidos por causa do testemunho de Jesus são nossos irmãos? Eles têm que dizer que não. Eles falam, não são. Mas são salvos? São salvos. Mas são igreja? Não pode ser igreja. Por quê? É porque nós entendemos que a igreja não passa pela grande tribulação, então, se tem alguém salvo lá sendo perseguido, esse cara não pode ser da igreja. Então, vejo nos meus debates, sempre quando eu pergunto, dá tela preta, né? Porque eles entendem que são salvos, que são servos de Jesus, estão defendendo o testemunho de Jesus, não sei o que lá, mas não pode ser chamado de igreja. Por quê? Porque se forem chamados de igreja, acabou. Aí a igreja está no meio da grande tribulação. Né? A igreja está atrapalhando a grande tribulação. Então, o tribunal de Cristo é o momento onde os salvos, depois das suas obras, vão receber o galardão. Talvez esse momento seja até depois do milênio. A Bíblia não fala exatamente qual é o momento, mas é depois da volta gloriosa de Jesus Cristo. Tá certo? A ideia do santuário, que se assenta no santuário, não sei o que, está parecendo um Deus e tal. Isso aconteceu na época de Antíoco Epifânio, isso antes de Cristo. Isso acontece no ano 70, quando o santuário é profanado, e isso vai acontecer na volta de Jesus. Tá certo? Então a gente entende, eu acho que pré e pós entende isso também, que já aconteceu antes, lá no Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, ele sacrificou uma leitoa, uma porca no altar, né, na época do templo e tal, e o templo foi profanado, isso antes do templo de Herodes. E a gente entende que aconteceu no ano 70, porque a invasão que teve em Jerusalém foi uma invasão terrível e as pessoas ali sofreram, né? Os cristãos que estavam ali também tiveram que fugir e, enfim, foi terrível. E depois do ano 70, nós temos também a volta dessa perseguição lá no contexto escatológico, tá certo? Então, essa ideia de o santuário ser profanado, ele aconteceu antes de Cristo, aconteceu depois de Jesus, no ano 70, e é possível que aconteça novamente lá no período da escatologia cristã.